sai da boca do mar. Aí muda. Essa toda na a onda vindo em nossa direção. O homem adentrando como adentra a sensação. Aí podia voltar pra cá, né? Aí voltava pra cá. Dia de merda, dia de merda. Começar. Vamos começar. Vamos começar por agora? Vamos começar. Dia de merda, Dia de merda. Dia de merda. dia de merda. Vamos começar. Dia de merda. Dia de merda. Vamos começar. Dia de merda. Vamos começar. Dia de merda. Tosco! Tega! Trombância! Travesti! Tremendo! Fotografia. Feijão! Firmeza! Fome! Fé! Família! Família! Fama! Fazia! Fumo! Fermeiro! Fratura! Montante. Montanha! Marajá. Maracatu! Mesolate! Memphis! Música. Música! Esse pedaço de pano ganhar tanta vida. Enfeitar-se é um ritual tão grave. A fazenda não é mero tecido, é matéria de coisa. É a esse estofo que com o meu corpo eu dou corpo. Como pode um simples pedaço de pano ganhar tanta vida? Enfeitar-se é um ritual tão grave. A fazenda não é mero tecido, é matéria de coisa. É a esse estofo que com o meu corpo eu dou corpo. Como pode um simples pedaço de pano ganhar tanta vida? Enfeitar-se é um ritual tão grave. A fazenda não é mero tecido, é matéria de coisa. É a esse estofo que com o meu corpo eu dou corpo. Como pode um simples pedaço de pano ganhar tanta vida? Enfeitar-se é um ritual tão grave. A fazenda não é mero tecido, é matéria de coisa. É a esse estofo que com o meu corpo eu dou corpo. Como pode um simples pedaço de pano ganhar tanta vida? Enfeitar-se é um ritual tão grave. A fazenda não é mero tecido, é matéria de coisa.
que com o meu corpo, como pode um simples pedaço de pano ganhar tanta vida ao enfeitar céu ritual tão grave? A fazenda não é mero tecido, é matéria de coisa. É a esse ser que come o corpo, como pode um simples pedaço de pano ganhar tanta vida? E eu tornei peneirar, sumiu, ai, 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 foi ela quem me deixou. Ai, 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 por que não me tens amor? Peneirei, fubá, fubá caiu, eu tornei peneirar, fubá sumiu. Ai, 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 foi ela quem me deixou. Ai, 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 por que não me tens amor? Peneirei, fubá, fubá caiu, eu tornei peneirar, sumiu, ai, 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 foi ela quem me deixou. Ai, 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 por que não me tens amor? Peneirei, fubá, caiu, eu tornei peneirar, sumiu, ai, 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 foi ela quem me deixou. Ai, 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 por que não me tens amor? Peneirei, fubá, caiu, eu tornei peneirar, sumiu, ai, 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 foi ela quem me deixou. Ai, 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 por que não me tens amor? Peneirei, fubá, caiu, eu tornei peneirar, sumiu, ai, 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 foi ela quem me deixou. Ai, 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 por que não me tens amor? Aconteceu aí.
Nunca vi isso na minha vida.
moi. Ils étaient c'est pour moi. Rien qui était bébé c'est pour moi. C'est pas non. Rise che te vede, la che te rise che te là, ma c'est pas pour moi, che te rise che te là, inscris-moi, inscris-moi, avant de inscris-moi, inscris-moi, non? Avani inscris-moi, non? Ah, Avani inscris-moi, oh! Avani inscris-moi, inscris-moi, non? Hein? Avani inscris-moi, inscris-moi, non? Non? Avani inscris-moi, Avani inscris-moi, inscris-moi, vai, non? Anda, vai, inscris-moi, ah, que terá, non? Non, inscris-moi. Hein? Comment? Inscris-moi. Sobre a obra do Manuel Escorza, que é um escritor peruano, que escreveu sobre a luta campesina no Peru. E aí, parte do material de pesquisa são os poemas dele. São 5 livros, né, que contam a história de Cerro de Pasco, que é esse lugar no centro do Peru, e tem um livro de poemas que ele escreve, em que ele mais diretamente explicita suas opiniões e pensamentos. E alguns desses poemas foram musicados. Então, eu vou ler um poema dele e vou cantar uma canção que é um dos poemas dele também. Quando eu vou cantar, você fecha o olho. América, volte à tua casa. América, o que espera para voltar? Tua casa não é uma casa. Sangra a mesa. O pão está encharcado. O que espera para voltar? Não vês os mortos sussurrando? Não vês os quartos cujo sangue escorre pelas janelas? Volte à tua casa. Eu te quero livre ou então morrerei. Eu amanhã serei esquecido, e esquecidos os magnatas e os filhos dos magnatas. Mas tu viverás, a vida viverá. As moças sempre sentirão na boca o vazio deixado no ar pela cotovia ao partir. Volta à tua casa. Levanta meu coração do pó. Devolve o rosto ao desterrado. Derruba o muro que nos separa da felicidade. Estão tristes minhas montanhas, e tremes nas neves de sonhos terríveis. Sei que nos esperam carnívoras trevas, mas sei também que nada poderão contra o amor. A noite passará. Podem cuspir nas águas, podem fuzilar os pardais, podem queimar os versos.
Podem degolar o doce lírio. Podem calar o canto e trancá-lo em uma prisão. Podem colocar-nos diante de fuzis, mas esta noite passará. Um dia seremos livres. A terra será livre. Os poetas não cantarão como eu, no desterro. E não haverá medo, nem bonecos maus, nem penumbra. Guarda para então o sonhado. Simplesmente sonhe, sem medo. O poeta dá nome aos povos, herdeiro universal da alegria e do trabalho. Hei de ver luz madura em seu trigo. Hei de ver minha pátria sem espinhos. E se nesse dia estou calado e não respondo, se a tarde me chama e não respondo, se o amor me chama e não respondo, chama-me com a tua voz, e marchará meu pó atrás de sua bandeira rota. Para que tú entres a veces de tristeza, el corazón se me abre como una puerta tímida para que tú entres. El corazón se me abre, pero tú no vienes, no vuelas más sobre los campos. En vano mi corazón a la ventana de su dolor se asoma, pasa de largo, como si el viento soplase solo para allá, para allá, para allá, para allá. Pasa la mañana y no viene la tarde, y el corazón se me cierra como una mano sin nadie. El corazón se me cierra. Pasa la mañana y no viene la tarde, y el corazón se me cierra con una mano sin nadie. El corazón se me cierra. Só para explicar, para quem não tava, né, ou para quem não viu a performance no início, não sabe da ideia, esses corpos que nós queremos dar visibilidade, materializar essas mortes com motivação homo-lesbo-transfóbica, né? Então, como o Caco falou, já são mais ou menos 220 mortes até agora, do início do ano até agora, de leis, lésbicas, transexuais, travestis. A média de uma morte a cada 28 horas. Isso. Então é pra gente dar visibilidade a esses corpos, que a gente fica sabendo de um João Donati ou de uma ou outra morte, né? Mas há muitas outras mortes que não são choradas, não são sentidas pela sociedade, né? E daí a importância de dar visibilidade e materializar esses corpos realmente. Aí essa vontade de fazer com essa quantidade de pessoas em um espaço aberto. E a gente testou hoje. Vocês fizeram aonde? Naquele triângulo. Na praça? No triângulo. Bem na frente entre a praça e a escola. Nossa, bem no meio do caminho. Bem no meio do caminho. Tranquilinho. Isso. Cheio de gente. Não, a gente não teve umas 10 pessoas. 10 ali pra aquele tranquilinho é um monte. Ficou muito Essa chama uma atenção. Não, o corpo todo coberto com o corpo saco preto. É. E aí vocês saíram do saco? Eles saem dos copos.
A gente carrega os corpos até lá, os corpos permanecem um tempo com o discurso parte do discurso do Levi Fidelix ressoando no espaço, e os corpos ficam um tempo ali, depois eles saem. E a gente fica falando dos corpos. Eu achei muito interessante essa coisa do número, assim. Até comentei com o Marcos, assim, que quando já tinham mais de 5 corpos, assim, eu falei, nossa, eu olhei, foi muito, pra mim, eu tive uma sensação muito de agonia, assim, sabe? E o Thiago me falou sobre o que era, assim, e eu achei a imagem muito forte também. Eu fiquei com vontade de ouvir mais coisas no holofote lá. No holofote. Megafone. Tudo primo. Eu fiquei com mais vontade de ouvir mais coisas saindo dali, sabe? E eu acho também que a imagem que vocês criam, quando vocês ficam de pé, assim, vocês saem do saco, é muito interessante também, assim, muito... E todos sabem do significado do símbolo, aliás, né, dos poucos que viram, o significado do triângulo rosa no peito, que é do nazismo, no campo de concentração, os gays usavam um uniforme com um triângulo rosa. Os fascistas ou os nazistas? Tinha vários Pessoas triângulos. presas, perseguidas, eram capturadas, Elas levadas para identificadas com isso. de acordo com todos eram cristãos. negros. E os gays, eles usavam o uniforme com um triângulo E eram rosa. separados dentro mesmo do campus. Eu achei- concordo mesmo. Eu achei eloquente, muito eloquente, a escolha das imagens, o lugar porque era asfalto e porque tinha prédios em volta, porque passava um carro, isso eu achei a junção de símbolos eloquente, e eu não conseguia nem verbalizar, assim, eu sentei e fiquei naquela, porque dá justamente essa sensação de revelar, sabe, e aí eu não sinto falta de mais discurso além daquele do Fidelix no megafone. Mas dá pra entender? Dá pra entender. Demora pra entender, mas Eu você achei que não, entende. eu achei que eu também não sinto falta de mais discurso, mas eu sinto falta da clareza do áudio ali, sabe? Uhum. Que eu acho que aliado à imagem ele ganha força. Assim. Mas acho muito potente quando a gente consegue dar carne ao que é essa afirmação de vamos enfrentar essa minoria. O que é enfrentar essa minoria? De que minoria? Como se está enfrentando essa minoria? Matando, né? Então, dar carne a esse pensamento que não, aí ele não consegue passar despercebido. Aí ninguém consegue falar isso de novo sem que isso seja imaginado, sabe? Sem que uma pilha de copos, eu achei uma... sabe? Teve uma coisa que eu não tenho TV, então eu não tô vendo nada. E a única coisa que eu vi foi algumas coisas no YouTube, por conta da Luciana, que é a candidata que me interessa. Então eu já vou com um pensamento focado em observar o discurso dela, porque é o que me interessa ali. Então acabei não reparando nos outros discursos, até porque o dela foi o que mais me envolveu. E aí, dentro disso, eu demorei para pegar, porque principalmente tá na rua, você vai atingir a população. E aí eu, que tô envolvida no meio da política, não tô conseguindo assistir porque eu não tenho TV, eu não associei a voz dele, e muito menos o discurso, porque eu não tava sabendo. Eu tive que perguntar pra Dina, eu falei, não tô entendendo porque ele tá falando que a gente tem que combater a minoria. E aí pode dar um outro sentido, porque eu não entendi, assim, eu falei, por que esse mundo de corpo é combater a minoria? Eu comecei a pensar o processo inverso, como se fosse do oprimido pro opressor. Aí eu fiquei assim, o que tá acontecendo? Eu não consegui entender. Ela falou, você não tá vendo o discurso? Eu tô sem TV. Ela falou, então é isso, é porque é o discurso X. Eu falei, tá. Eu comecei a prestar atenção na voz, porque eu não reconheço, porque eu não tô vendo, assim. Aí então talvez isso, porque não sei se todo mundo assiste, eu acho que nem todo mundo tem. Qual que é a Mas eu O acho interessante que seria que criar fosse mais universal, né? Porque assim, o discurso dele, independente de ser dele, porque se nem todo mundo tá. Não é só o discurso dele, é o discurso de uma maioria. Porque a pessoa que você não De uma minoria também, mas enfim, que expressa um pensamento paulista ou dessa população. Então, como é que isso vira um discurso independente de estar ligado ou não ao Fidesz? Porque não é, na verdade, ao Fidesz. Ele pode ser visto ao contrário.
é o oprimido que vamos se dizer, porque ele fala Como assim, se estivesse realmente falando, vamos enfrentar a minoria. Eu também pensei nisso. Mas eu acho que é exatamente a minoria isso. É o poder, então é o povo Não é contra o o poder. Eu pensei nisso, porque é um discurso desgarrado, assim. Aí eu fiquei assim, mas aí eu vi. Mas o porque símbolo como não é se- forte demais? É como se os corpos estivessem Símbolo do querendo saco preto. atacar alguém, é isso? Não, Eu pensei eu acho, nisso também. porque eu acho que como é uma se afirmação. aqui nós somos uma luta de massa e aí a gente fala assim, a gente tem que combater a minoria. Quem é a minoria? São os políticos que estão no poder, a burguesia e tudo mais. E aí eu não consegui ligar, porque eu fiquei pensando, mas por que tá Mas eu a acho que burguesia pra isso jogando, tem que deixar vamos mais dizer, claro a a questão burguesia do- jogando os corpos. Aí da depois eu sexualidade. falei, mentira, eu não tenho TV. Ela falou, não, você tá assistindo o discurso? Eu falei, não, eu não tenho TV, tô vendo. Porque eu Mas- acho mas que aí é eu interessante, liguei. porque essa foi uma ideia, ainda tá Piloto. muito inicial, né? Iniciante. Mas aí quando mas a ideia. eu fico pensando quem passa na rua pode ter essa É porque eu acho que o legal é o contraste realmente. O legal é mostrar, pelo menos ao meu ver, não sei se todos concordam com isso, mas ao meu ver é realmente mostrar que esse discurso, como ele afirma, esse discurso não é um discurso de opinião, esse é um discurso de ódio. Esse é um discurso que incita a violência e mais ataques homofóbicos. É como se esse discurso ele materializasse aqueles corpos ali. E mais do que esse discurso do Fidelix, não dá pra gente abarcar, eu acho que não dá pra deixar a coisa muito universal, que eu acho que ela se perde. Porque essa performance... Eu acho que sim, porque até a ideia agora eu acho que pode ser juntar de outros discursos homofóbicos também, como do Malafaia, mas não é ao Fidelix. Não é ao Fidelix que a gente quer combater ou ao discurso dele, mas é ao discurso de ódio. Mas eu acho, Link, deixando mais claro que aqueles corpos que São LGBT. são LGBT, considerado. isso já sai, já não dá mais pra pensar isso. Aquela ideia da bandeira, ela já vai impedir que se pense Essa qualquer outra leitura. coisa, Ou sabe? não sei como é que estavam os corpos, eles estavam figurados, tinham figurinos, tinham A coisas gente que... tava sem roupa. Tava de cueca. Então, Então, vocês é já muito contaram algumas legal. coisas, né? A questão do pessoal que os capatazes, os algozes ali estão engravatados, assim, sabe? Com o rosto tampado. Isso é um sinal que talvez acho que é um caminho que vocês podem trabalhar ali. Sabe? De realmente a gente olhar e identificar que ali são os opressores, sabe? Os caras que levam os corpos. Porque eu também concordo com... Eu acho que você, inclusive, até quando vocês fizeram, eu passando lá na frente, eu pensei que era alguma coisa referente ao Carandiru, sabe? Veio umas que fala, a Dani falou do nada, falou, nossa, parece Carandiru. Eu passei e vi ali e falei, nossa, será? Aí só a questão da LGBT só se revela quando eles tiram os sacos plásticos. Mas eu acho que isso que é Mesmo aí, nem se revela. nem todo mundo sabe o que é o Não, e mesmo assim tava no peito, eu não eu sei fiquei como é que pensando, é. precisa ser em outro lugar, talvez na boca do estômago, porque aqui parece coração, de longe. então se os homens estivessem de calcinha e sutiã e talvez as mulheres de cueca, por exemplo, você brinca um pouco com a questão do gênero aí, não sei. Alguns corpos tinham isso, Homens alguns com corpos com batom. batom. Mas porque para além disso, né, também, porque os corpos que morrem nem sempre eles são corpos que necessariamente estão invertidos de acordo com a lógica que a gente vive, né? Binário. Então, nem Não, eu sempre entendo, mas talvez se vocês pegarem, se você está querendo falar do ódio, pegar várias características de minoria e colocar alguma referência nesses corpos. a gente quer colocar a bandeira. Eu acho que é legal a gente falar por todas baixo as dos ideias corpos. que a gente teve, né? A gente não decidiu nada, assim. Essa foi uma questão que... Porque eu acho que pode A ficar gente- muito bonito, assim, também os corpos travestidos ou não, mas aí você mistura um pouco, você coloca um pouco essas imagens que são bonitas, né, desses corpos, não no sistema, no padrão, mas bonitos os corpos, com figurinos ou pedaços de coisas bonitas, porque isso dá um contraste com a feiura da morte, com a feiura da surra, com a feiura do saco preto. Então tinha algumas ideias assim, Poetisa, além né? dessa iam ter corpos que estavam um pouco de homem com cueca, a gente pensou que poderiam ter corpos de homens de calcinha e sutiã e corpos femininos de cueca. A gente, uma das primeiras ideias era fazer manchas como se fossem ferimentos, mas com as cores da bandeira LGBT. A gente depois pensou Em partes do corpo partes também. do corpo pintadas, Com uma cor e os corpos todos juntando as cores, sendo as cores da bandeira. ou nada disso, só antes de colocar os corpos, colocar uma bandeira gigante e os Uau. corpos cobrirem essa bandeira LGBT.
E a outra era de colocar em cada corpo, colocar uma dessas etiquetas do IML no dedão, que a etiquetinha é a bandeira. Mas ela é com a bandeira mesmo. Isso é legal. Essa da bandeira, vocês ficarem em cima da bandeira é muito bom quando vocês vão embora. Porque a bandeira, mas eu acho preta assim, que tá no banco. eu acho que vocês podem pensar também nas outras coisas que são odiadas, entendeu? Porque esses caras, eles não odeiam só isso. Tudo bem, talvez eu esteja enfraquecendo. Mas é meio direcionado. Talvez enfraqueça um pouco, mas dá pra pensar em outras coisas que são minorias também que são criticadas. Enfim. Mas eu acho que pelo foco a gente já pensa um pouco, já amplifica. Mais fácil do que amplificar, tentar falar de tudo e desse não dá conta. Mas eu acho que essa coisa do especificar, acho que soluciona, né? Especificar da imagem. Eu acho muito bonito. Alguma coisa na pele de vocês. Talvez, não sei, imaginei que seriam bonitas as cores da bandeira na tinta assim, da pele. E aí, um contraponto, né? A ideia da bandeira no chão, eu acho mais terrível e mais escandaloso eu ter que olhar para aquele espaço vazio e imaginar onde aquilo pode estar acontecendo naquele momento, entendeu? Porque aí fica São Paulo, né? É um prédio, outro prédio, um assassinato, outro prédio, um estupro, outro prédio, uma PM. É isso, então, esse vazio, esse eco que faz a saída deles, eu também acho foda pra caralho. Mas é bom. Vocês não pensam acho que tem que clarificar esse lugar de quem leva os corpos, sabe? Como? Só clarificar quem são essas figuras que levam os corpos. Vocês pensaram nessa questão terno e gravata ou foi só... A gente pensou em social com a cabeça coberta, porque a gente não sabe também quem são essas pessoas, quem são esses assassinatos. Não é uma pessoa. Mas o assassinato não, mas uma pessoa. Ele pode achar mas vocês não pensaram na parte da questão, que tipo... Não, mas a gente não quer falar mas é quem só, O foco não é denunciar quem é que faz, porque não é uma pessoa só, não é uma pessoa só de um Claro que não, mas como vocês usam um discurso político, aí eu vi um comercial um tempo atrás aí, que eu tava na casa dos meus pais e foi horrível, assim. Se você é contra todo esse lixo moral, que tipo, ele fala assim, casamento gay, que era mais redução da maioridade penal, legalização do aborto. Legalização do aborto, você é contra todo esse lixo moral, vote no Partido Cristão, isso aqui. Eu fiquei assim, tipo, até meus pais que são machistas, mas eles ficaram assim, tipo, muito caralho, é muito pesado, o cara fala contra esse lixo moral. Eu falei assim, como é que a TV passa numa porra dessa, sabe? Um puta preconceito escancarado. Por isso que é importante, principalmente, combate a esse discurso, quando ele é tão transparente como no Fidelix, que ele fala que vamos enfrentar essa minoria. O que é enfrentar essa minoria? Né? Nós somos maioria, vamos enfrentar essa minoria. O próprio Fidelix ele não é do Partido Cristão. Não, mas eu tô falando dos caras do Partido Cristão, que foi o Partido Cristão que falou do lixo moral. E que vários outros partidos conservadores falam dessa merda. Mas é isso, porque é um discurso que independe de líder, ele já ganhou vida própria na história, isso, né? Ele já está sendo reproduzido. Ele tá aí, ele é mais... fato. E é pior ainda ouvir os comentários, porque é ler os comentários embaixo do vídeo. Porque daí eu vou pensando, eu vou ver esse vídeo, quando eu for ler os comentários, eu vou me sentir mais tranquilo, que as pessoas não vão concordar. Mas esse é um erro que não se mas é importante até ver quanto de adesão aquele discurso mas tem um perfil de pessoas que faz comentários. Essa é a questão. Porque você vai ler qualquer notícia. Você vai na Carta Capital. As pessoas que leem Carta Capital costumam ser tipo, de esquerda, super liberais. Se você for ver os comentários, não tem essa característica, sabe? Mas aí você vai lá, lê e não comenta. Entendeu? Uhum. Quem comenta é um determinado tipo de... Bom, mas eu acho que, não sei, tem outras coisas, mas além de tudo, quem tiver vontade de participar, esse tipo tiver vontade, achar que conhece alguém que tem vontade de fazer, fala pra falar com a gente, assim. A gente está com a ideia agora de pegar as imagens, né, e de fazer um chamamento. Provavelmente a gente vai fazer um grupo fechado e vai adicionando as pessoas para angariar o número de pessoas ideal. Esperamos que não cresça, né, até lá, que não tenhamos mais mortes. Dá pra fazer quase um flash mob, se você pensar, entendeu? As pessoas se disporem a fazer um
movimento. É uma ação. É uma ação, é uma ação muito pontual. Super forte na minha. Mas fica o convite, a gente vai entrar em contato com todo mundo que já participou. Vocês deixem o salário. Inteiro da calcinha. Cor de pele. Vocês estão partindo de uma peça de teatro também, né? Não, são só poemas. Daqui são 5 livros, e nesses 5 livros, o Escola Zanardi, processo de resistência de, sei lá, 30 anos. Mas são romances ou são... São romances. São romances, são pequenos contos que ele vai contando. E tem, na peça em si, vocês vão declamar poesias? Sim. A menos que daqui até lá rude, mas acho que não. Eu não tenho uma pergunta específica, mas é que eu sempre acho muito difícil, assim, ver. Tipo, eu queria saber, a minha curiosidade era essa, assim, como que tá sendo o trampo para conseguir dizer uma poesia em cena isso chegar, sabe? Porque geralmente, quase sempre quando eu vejo peças que tem poesia, eu começo a ouvir e de repente eu desligo. Tem uma só, né? Até agora tem 2. Mas a ideia é que tenha, caso a gente queira, não mais. Mas por enquanto a gente tem 2. Não, eu posso falar já que eu também. Primeiro eu, tem essa que eu li, só que ela tem um recorte. E tem uma outra que o Léo fala. Aí, cada um com dificuldades diferentes, porque tem essa camada do poema, tem a narração do ator sobre aquelas figuras, e tem as figuras narrando sobre a sua história. E aí tem a própria ficção. Então, essas camadas todas geram um monte de dificuldades de como manter essas coisas acontecendo. E no caso dos poemas especificamente, as minhas dificuldades são... Eu tenho encarado isso constantemente, assim, as minhas dificuldades são anteriores a dar espaço para o acontecimento do poema, que é a dicção, a altura da minha voz, a compreensão das palavras, tipo, que na poesia, assim como quando a gente está narrando, isso destrói. A pessoa tem você falando uma coisa pra ela, ou ela vai entender isso, vai me dar alguma coisa, ou ela não vai ouvir o que você falou e acontece isso, tipo, perdeu. Então a minha dificuldade maior está sendo essa. E estou acreditando que se eu me dedicar a cuidar disso, o poema vai ter força por si e vai chegar. Mas... Só que aí também, eu me estranho muito a presença dele, porque também tem essas quebras constantes. Então aí é uma quebra que tem um poema, tem outra quebra que tem uma narração. Mas tem gente, por exemplo, que estranha. A Bru já acha mais esquisito, assim, a gente começar a falar um poema de repente. Então tem essas diferenciações. As minhas dificuldades são mais técnicas, primárias. Acho que o poema, assim como a música, né, que são materiais diferentes do que a gente da ação, como é que ele se torna de uma certa forma imagem e ação e como é que ele compõe com a história. Então acho que também a gente tem que pensar como é que a gente vai criar um jogo para que esse poema ele se tridimensionalize, para que ele possa ser visto mais do que escutado, que ele possa ser vivido junto com a gente, né? Eu acho que o grande desafio é esse. Eu acho que tem um poema que a gente trabalhou um pouco mais, que a gente viveu essa semana, que para mim está mais claro, porque na verdade a direção do Rogério eu estou pegando agora, então tem materiais que eu ainda não acessei, mas esse primeiro material, a gente construi imagens que compõem com esse poema, né? E que acho que ajudam a fazer o espectador estar, ao mesmo tempo que ele está ouvindo palavras, ele está visualizando coisas. Simultaneamente. Não que ele vá tirar o foco do poema, mas que o poema também se constitua de palavras que querem dizer coisas. E se o ator consegue tornar aquilo ação vocal, né? Ou seja, ele consegue provocar o público com isso, criar imagem com isso, são recursos que você tem, né? Desde com a voz, você provoca mesmo, você brinca com o público, até construir imagens a partir daquilo, você, né, visualizando, ou construir uma imagem concretamente a partir daquela ação, isso ajuda a virar teatro, que acho que é a grande questão. Porque teatro é teatro e poema é outra linguagem. Então a gente tem que respeitar um pouco essa passagem, ver como é que a gente faz esse percurso, né, para que isso não fique um entre parênteses. A gente já vem mexendo um pouco nessa coisa da narrativa
o que da narrativa é ação, a gente está optando pela ação, a não ser que a narrativa ela tenha uma função muito específica, né, de reforçar alguma coisa ou de falar alguma coisa que a gente não consegue fazer, coisas desse tipo. Mas a ideia é que isso não seja redundante também, né? Outra coisa que a gente tentou, que a gente fez um exercício que ainda está bem incipiente, é um jogo com as várias poesias, onde a poesia ela vira quase que texto de personagem. Eles vão se provocando com as poesias, e as poesias vão virando... Sabe aquela... quando você tricota que vai sair uma coisa assim, né? Vai fazendo assim. Enfim, que ela sai uma coisa só. Então, as poesias a gente transforma em uma. Também tem essa dificuldade. Por exemplo, lendo aqui, eu estou compartilhando, eu compactuo, tenho meus sentimentos, aí tem todo um envolvimento emocional meu, que não necessariamente ele funciona na cena. Não é porque eu acredito no cara tá falando que eu falo, não sei o que isso é bom. Pelo contrário, às vezes é uma merda. Não, porque o personagem está justamente no oposto disso, né? E aí o meu envolvimento pessoal com o cara, com o que ele pensa, que eu concordo, também vira um problema. Ao invés de ajudar o que a gente pensa que é o que vai acontecer, vira um problema. É um excesso ou um desvio. E aí tem essa coisa para lidar também, entender qual é o lugar do poema, porque a voz boa escolhe. Eu tô só falando, mas a voz é dele. Então, qual é o lugar disso no que já está construído? Tem todo um contexto, todo o resto da cena. E Thaís, dentro disso você falou a voz dele. Você falou um pouco, mas o Scorsese, ele é o quê? Ele é dramaturgo, ele é só um escritor, ele foi um militante da época dele? Tudo isso aí. Ele não foi dramaturgo, mas foi um escritor, jornalista, escreveu esses romances, né, e outros contos, as poesias. 50, 60. E aí foi militante de um partido revolucionário do Peru e participou de boa parte dos movimentos. Em um dos massacres, tem fotos dele, lá na frente da escola tem. Ele é aquele gordinho de óculos, assim. O cara que tá do lado dele, nessa foto, que ele é gordinho de óculos, é o Hector Chacon. O Hector Chacon era um camponês que vivia em Cerro de Pasco e que tentou se levantar contra a opressão de um fazendeiro de Cerro de Pasco. Quase foi morto, pessoas morreram, isso foi um grande embate, ele foi preso, ele só foi liberto por causa do livro de Scorsese. E aí tem o último livro dele, que é A Turma do Relâmpago, são 5, né, que conta essa história linearmente. Aí nesse último, ele aparece como personagem do livro, da militância, precisa escrever tal texto, não sei o quê, daí ele aparece lá entregar, tipo, é muito engraçado. Então ele tem todo esse envolvimento. E tem 2 possibilidades aí pra morte dele. Uma dizem que ele morreu numa queda do avião, quando ele estava indo pra Lima, e tem isso, né, também, ele é mestiço. Ele é meio espanhol, meio peruano. Aí tem essa possibilidade de que o avião dele caiu, e tem uma outra possibilidade que deram perdido nele. Ele estava andando pela cidade, acho que em Lima, e sumiram com ele. É isso. Naquela mostra de pílulas que teve no meio do ano, tinha algum poema no meio daquele texto todo? Mostra do quê? Aquela mostra de pílulas que vocês chamaram algumas turmas para ver. Não. Eram só as narrativas que estavam ali. Não, é que antes das pílulas a 15 apresentou pro Nietzsche, não foi? Por iniciação. Verdade! Você perguntou se ele tinha poemas? Só pra vocês. Se ele tinha poemas, perguntou? Ou se eram só as narrativas ali? Não tinha ainda. Aí tinha só algumas narrativas. Não, é que essa coisa de fugir que você falou, sabe? Algumas imagens, algumas narrativas eu conseguia ficar muito preso a elas. E outras, aí eu tinha até comentado isso no dia, eu esquecia realmente, assim, eu não conseguia acompanhar. Aí eu não sei se é uma questão de ser muito narrativa ou não, ou se é a imagem que tá pintando a narrativa, sabe? Eu acho que as imagens que eu realmente não conseguia pegar eram imagens que desenhavam algo muito grande, sabe? Como se fosse como se quisesse desenhar um povoado inteiro, sabe? Porque parecia uma contação de história de algo muito, como se fosse da vida inteira, sabe? Maior do que os personagens especificamente e tal. Eu acho que eram essas imagens muito grandes que eu me perdi, assim. Não todas as narrativas, assim. Pelo contrário, eu ficava muito fixo, eu me prendi bastante.
Mas eu lembro que depois eu fiquei me perguntando, mas por que algumas eu não me fugiam? Acho que era por conta disso, era o tamanho delas, assim, sabe? E também às vezes traz referências que a gente não tem. O descampado, que é desértico, não é? Também. Aqui a gente vive assim. Tem essas dificuldades também. Esses aí talvez sejam, essas narrativas que você talvez esteja sentindo elas, sejam as que os atores falam das personagens. E aí, como foram escolhas nossas, a gente fez uma compilação, assim. Aí tem escolhas nossas que querem abranger e alcançar muitas coisas que ele fala. Só que ele tem o livro inteiro pra falar, né? A gente tem uma narrativa. E aí fica vasto demais. E tem sido um exercício também preencher a imagem que existe e separar ela do que é... Eu tô te contando um negócio simples aqui, aí tem o chapéu, que é preto, e tal textura, separar essas coisas. Pra conseguir dar essa imagem do que é esse descampado desértico, porque as pessoas não têm essa referência. Entra num outro contexto e tem uma outra estrutura já. A gente apresentou como ela foi muito mais parecida com o que ela foi mostrada do que com o que ela é hoje. Que ela hoje, por exemplo, tem um coro, por exemplo, quando começa fight, quando entra o violão, quando o violão sai do e vai pro, aí entra toda a formação fight. Aí a galera vai inserida dentro do... Ganha uma coisa diferente. As figuras são algumas minha figura já é diferente. A figura dele é totalmente diferente. De onde vieram as figuras? De experimentação. Gente, porque assim, vamos lá. Vamos contar essa história. Porque assim, a provocação era levantar a cena. E aí tinha a ação do Lin, que era com a... Cada um tinha que criar uma ação que era com os objetos de reforma, as coisas que a gente tem trabalhado, né? E ele tinha o equilíbrio da pá. Isso, ele ficava equilibrando a pá com a mão. Só que era todo mundo ao mesmo tempo. Um dia que o Greg foi trabalhar em separado, a gente descobriu que o Lino ficava conversando com a pá dele. Falando mais ou menos tipo, o que você tá... discutindo com a pá. E a gente achou muito interessante enquanto a gente assistia. A gente falou, faz uma cena com isso, não sei o que. Então vamos fazer uma cena nós três? Vamos. A gente não tinha a menor ideia, porque aquela ação parecia uma coisa legal, uma coisa interessante. Só que aí o Vinícius já teve uma ideia dele também falar com uma outra ferramenta, né? Sim, e de estar num bar, uma coisa assim. Isso, era uma enxada. E de estar num bar. Daí eu tinha vontade de estar também, foi uma coisa muito assim, casar, mas não tinha outra ferramenta, né? Tinha uma pá, uma enxada, não tinha outra ferramenta, então eu vou trabalhar no bar. Então eu levo as coisas. Foi bem assim. E a gente começou a brincar mesmo com essa coisa. E aí a personagem, a enxada dele ficou de canto, a gente matou ela, tirou ela da cena. Então ele virou só um músico que começava a flertar com a pá, a esposa e pra criar da figura do Lin. A gente pegou máscara. A gente foi a partir das máscaras, assim. Então ele pegou a Ragonda, eu peguei o Briguela e ele o Capitano. Aí a gente construiu a relação a partir da máscara. Só que aí depois as figuras se transformaram, né? Então a relação permanece sendo dessas máscaras, mas as figuras se transformaram porque as figuras acabaram sendo as figuras que a gente construiu, que a gente está construindo no processo, né? Então era uma outra figura minha, era essa figura dele, na verdade, e era... A minha a dela continuou. Mas aí a figura que ele faz agora é outra, é uma que ele... tá no processo, só que é o Jurandir. E a minha figura é a cigarra. Era outra também. É tudo muito uma colagem assim, de coisas, né? A cigarra era uma figura que partiu de uma outra cena que um outro grupo que o Vinícius fazia parte apareceu. Só que ela era uma figura que também era música. E aí, musicista. E aí veio a cigarra para essa cena. Esse processo está muito assim, você pega uma coisa de um momento ali que foi apresentado com o outro, que junta com esse e vai formando uma colagem. Bem louco. E assim, mas a gente, quando fez, ela é uma cena que dialogava a princípio um pouco, né, com o processo. A gente achava. Porque o processo tem uma densidade, tem uma coisa... E a gente fez uma coisa total, tipo, meio trash até um pouco, né, tirando o sarro mesmo do drama das linguagens, melodrama. Assim, tipo, a gente fez uma coisa bem, tipo, meio podreira e não dialogava muito com... Então é até uma quebra, né, quando ela entra
Quando ela entra, tipo, tem bastante. Agora eu acho que suavizou, né? Mas eu acho que tem bastante cenas que foram levantadas que são nesse lugar. É que eu acho que é tão trash e aquelas pessoas que estão nesse lugar são tão trash também por estar naquela situação que eu acho que já inseriu nesse lugar. E aí isso é muito legal. Foi isso. Primeiros contatos. Recreio. Não, recreio não. Normalização. Tá dando cara. Entrada, primeiros contatos, normalização, crise e expulsão. Deu 2 horas e meia. 2 horas, cara. Tá todo mundo junto? Dia Mas a ideia de é que chegar nada. no máximo 1h30. No máximo. Por favor. Não vai dar mais que isso. Acho que vai dar menos. Vai. Vai dar menos, eu Vai acho. dar merda. Opa. Merda. É merda? É merda. 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 Vamos fazer o Tagadagadá? Vamos. Todo mundo? Explica antes ou não? O Greg, assim que começa a aula dele, talvez... Pode ser também.